Lula diz que a aprovação da reforma tributária foi vitória do país. Depois de aprovado na Câmara, o projeto só deve ser votado pelo Senado no segundo semestre. E você vai ver também. Governo anuncia fim do programa de carro zero e estima 125 mil veículos vendidos. Prédio desaba em Recife. Bombeiros fazem buscas para encontrar vítimas debaixo dos escombros. Presidente da Ucrânia diz que russos podem ter colocado bombas na usina nuclear de Zaporizhia. E hoje é o Dia Mundial do Chocolate, que além de muito gostoso, pode fazer bem para a saúde. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Mais uma semana chega ao fim. Mais uma semana chega ao fim. Eu ouvi dizer que é o dia de chocolate. Será que tem chocolate hoje? Vamos descobrir no final. Ótima tarde para você também. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. E olha só, depois de quase 30 anos, os deputados aprovaram em 2 turnos o texto base da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. Em publicação no Twitter, o presidente Lula comemorou o resultado. Ele parabenizou o ministro Fernando Haddad e os parlamentares pela dedicação. Ele disse que a votação na Câmara dos Deputados foi um momento histórico e que a aprovação do projeto em 2 turnos foi uma vitória do país. O presidente ainda ressaltou que essa é a primeira reforma tributária do período democrático do país. Pois é, e depois de aprovada na Câmara, a proposta da reforma tributária vai agora para o Senado Federal. A discussão e análise do texto por senadores deve começar somente no segundo semestre. O texto da reforma tributária, aprovado na Câmara dos Deputados em 2 turnos, deve ser alvo de diversas modificações e uma análise mais demorada no Senado Federal. Sem urgência, os senadores indicam que vai ser um longo processo até que se chegue a um consenso sobre a proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o Senado deve utilizar todas as regras regimentais, incluindo diversas audiências na Comissão de Constituição e Justiça, para analisar a PEC. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que o relator da reforma na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, já considerou o texto que estava no Senado. Com isso, Haddad acredita que não vai haver dificuldades para a aprovação da PEC no Senado. O Aguinaldo já considerou a PEC 110, que estava no Senado, né? Então, ele já fez um trabalho de mediação muito grande. E, para além das 2 PEC, né, 45 e 110, houve um incremento, né, substantivo de propostas que foram acolhidas. Eu acredito que nós não vamos ter grande dificuldade no Senado, não. Quando você tem uma arrecadação centralizada, tudo é muito mais automático. Você não tem grandes deliberações. Vai pagar no destino, ponto final. Todo mundo vai receber automaticamente, né? Então não tem grandes deliberações a serem tomadas pelo Conselho Federativo. Olha, e a aprovação do projeto de reforma tributária ontem pela Câmara dos Deputados foi, sem dúvida, um passo muito importante, né, Dani? Com certeza. Como a gente tem dito ao longo desta semana, são 30 anos de espera pela reforma, mas ainda há um longo caminho pela frente. E o próximo passo será a votação e a discussão no Senado. Pois é, e no Senado, há grandes chances do texto da reforma sofrer alterações no conteúdo, principalmente em relação aos temas mais polêmicos, como a cobrança de imposto para os produtos da cesta básica. E para explicar as próximas etapas e mais detalhes, é claro, do projeto, a reforma tributária é mais uma vez o tema da nossa entrevista de hoje. Olha só, e para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Jefferson Nascimento, ele que é advogado. Muito boa tarde e seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Olá, boa tarde, Kleber e Daniela. Uma satisfação estar com vocês. Satisfação toda nossa, Jefferson. Como você prevê que seja esse andamento do projeto da reforma no Senado? Fala pra gente sobre a dificuldade para chegar a um consenso e os pontos do projeto que o senhor acha que tem mais chances de sofrer mudanças.
Bom, a aprovação de ontem, na verdade hoje de madrugada na Câmara dos Deputados, com um quórum bastante alto, né, mais de 380 votos, bem acima do que se exigia, talvez indique que a tramitação, como bem apontado pelo ministro Haddad, seja mais tranquila no Senado. Vale considerar que no Senado há uma PEC também da reforma tributária, a PEC 110, que ficou em debate na Comissão de Constituição e Justiça no início do ano passado. Então, vários dos pontos que foram trazidos naquela ocasião já foram incorporados no texto. Então, me parece que realmente há uma perspectiva positiva, ainda mais depois desse largo apoio na Câmara dos Deputados. Talvez um elemento que possa ser objeto de algumas mudanças se refere, por exemplo, à calibração das alíquotas aferentes ao setor de serviço, que foi um dos pontos que causou um pouco a demora do projeto que se encontra no Senado desde 2019. E como é um projeto muito abrangente, eu queria que você explicasse agora o que deve mudar em dois impostos que fazem parte da vida da maioria dos brasileiros, o IPVA e o IPTU. Como deve ficar a cobrança desses tributos com a reforma? Bom, com relação especificamente ao IPVA, é uma mudança que foi realizada, uma mudança muito positiva, inclusive, que acredito que não vai afetar a larga maioria da população. Foi previsto que agora vai haver cobrança do IPVA para aeronaves e embarcações, né? Então, até esse momento, a gente tinha cobrança de IPVA em veículos automotores, por exemplo, e quem tinha helicópteros, né, jatinhos, embarcações, não tinha o pagamento desse imposto. Então, isso vai ser cobrado a partir de agora, né, com uma medida de progressividade de justiça também tributária. E com relação ao IPTU, foi previsto no texto a necessidade de atualização da base de cálculo do IPTU. A gente sabe que em muitas cidades, né, a base de cálculo está muito desatualizada, fazendo que haja alguma injustiça na cobrança desse imposto, e isso foi colocado na Constituição, a necessidade de atualizar essa base de cálculo. E todas essas mudanças que a reforma tributária vai causar na economia do país são, é claro, para o futuro. Mas para agora, de imediato, Jefferson, a aprovação do projeto pode ter impacto na redução da taxa básica de juros, a Selic? Acredito que sim. Acho que a definição da taxa de Selic ela está sempre atrelada a um debate a respeito de perspectivas, né, macroeconômicas. E no caso do Brasil de 2023, uma parte dessas perspectivas estavam alinhadas a alguns projetos que estão em debate no Congresso Nacional. Entre eles, a definição do novo marco fiscal, né, que já foi aprovada pela Câmara, foi para o Senado, está de volta à Câmara, inclusive, para ser aprovada nos próximos dias, e também a reforma tributária, né, como muito bem mencionado tanto pelo Kleber quanto por você, Daniela, é uma aprovação histórica. Então, o fato dessas duas medidas estarem na perspectiva de serem aprovadas, sem dúvida, deve impactar na definição da taxa Selic e ter impactos importantes no curto prazo. Tá certo, nós acabamos de conversar com o advogado Jefferson Nascimento. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. E olha só, o governo federal anunciou hoje o fim do programa de carro popular zero com desconto, com liberação de todos os recursos disponibilizados para as montadoras. Ao todo, foram vendidos mais de 120 mil veículos novos. Dos 800 milhões de reais previstos em descontos para a compra de carro zero, foram usados 650 milhões de reais, sendo que 150 milhões restantes devem ser usados para compensar a perda de arrecadação em impostos causada pelo desconto no preço final dos veículos. A estimativa do governo é que 125 mil veículos tenham sido vendidos. A iniciativa continua para a compra de caminhões, ônibus e vans. As informações foram divulgadas pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin. Segundo o Ministério, o programa deu fôlego à cadeia automotiva. Os descontos foram de R$ 2.000 a R$ 8.000 para os carros de pequeno porte, com valor total de até R$ 120 mil. Para caminhões, foram utilizados 100 milhões dos 700 milhões de reais disponíveis. Já para ônibus, do total de 300 milhões, 140 milhões de reais já foram solicitados. No total, o programa liberou 1 bilhão e 800 milhões de reais para baratear o preço dos automóveis zero, principalmente carros populares e frotas de caminhões e ônibus menos poluentes. E agora a gente fala sobre a situação em Recife.
2 pessoas já foram resgatadas com ferimentos após um prédio desabar em Pernambuco. Segundo testemunhas, há ao menos 9 pessoas sob os destroços. Nesta manhã, os bombeiros foram chamados para ajudar nas buscas por moradores que ficaram soterrados nos escombros do prédio, que desabou no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife. 8 viaturas foram enviadas para o local. Durante os trabalhos de resgate dos desaparecidos, os bombeiros falaram com algumas pessoas que estavam nos escombros. Dezenas de voluntários também estão no local, ajudando a retirar escombros e outros objetos para resgatar as pessoas desaparecidas. Os bombeiros também atuam com cães farejadores para localizar os pontos exatos onde as vítimas possam estar. O desabamento aconteceu por volta das 6 da manhã. O prédio fica na rua Doutor Luiz Inácio de Andrade Lima e faz parte do conjunto Beira-Mar. Segundo os bombeiros, um dos blocos desabou totalmente e outro parcialmente. Moradores locais disseram que a construção estaria interditada pela Defesa Civil, mas informações iniciais dão conta de que estaria irregularmente ocupada desde 2012. E veja a seguir, o presidente da Ucrânia diz que russos podem ter colocado bombas na usina nuclear de Zaporizhia. E hoje é o Dia Mundial do Chocolate, que além de muito gostoso, pode fazer bem para a saúde. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h16 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. E olha só, uma afirmação feita nesta sexta-feira pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deixou o mundo em alerta. Segundo ele, as tropas russas colocaram objetos semelhantes a explosivos nos telhados da usina nuclear de Zaporizhia. O presidente russo Vladimir Putin há muito flerta com o espectro nuclear desde que montou sua invasão à Ucrânia. O presidente ucraniano levantou a perspectiva de que Putin pode causar um incidente nuclear, não disparando ogivas, mas transformando o próprio ZNPP em uma arma e enfatizou que a única fonte de perigo para a usina nuclear de Zaporizhia é a Rússia e mais ninguém. Em junho, Zelensky disse que a inteligência ucraniana recebeu informações de que a Rússia está considerando um cenário de ataque terrorista na usina nuclear de Zaporizhia e que o suposto ataque envolveria vazamento de radiação. Segundo a inteligência militar da Ucrânia, os russos haviam minado a usina de Zaporizhia. E a parte mais horrível é que um refrigerador foi minado. E se os russos desativá-lo explodindo, há uma grande chance de que haja problemas significativos. O Kremlin negou as acusações. Zelensky intensificou significativamente essa retórica em seu discurso na noite de terça-feira. O mundo inteiro deve agora perceber que a segurança comum depende inteiramente da atenção global às ações dos ocupantes da usina. A Rússia pode provocar a maior emergência de radiação da história na estação nuclear de Zaporizhia e as consequências atuais podem ser ainda mais catastróficas do que Chernobyl, enfatizou Zelensky. A usina nuclear de Zaporizhia, com 6 reatores, é a maior usina nuclear da Europa. Sob controle russo desde o início da guerra, a fábrica ainda é operada principalmente por trabalhadores ucranianos. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia frequentemente se acusam de bombardear a usina e arriscar um grande incidente nuclear. É claro que uma notícia como essa traz preocupação. É inevitável fazer a pergunta: o que aconteceria se a central nuclear de Zaporizhia, que é a maior da Europa, explodisse? Quais as chances de um acidente nuclear de grandes proporções acontecer, não é, Kleber? Muito preocupante, né, Dani? E para saber essa resposta, nós fomos consultar uma especialista. Nós conversamos com a coordenadora do programa de pós-graduação em Engenharia Nuclear da Universidade do Rio de Janeiro, a professora Inayá Lima. Vamos ouvi-la. Apenas se houver uma destruição no prédio
que abriga as usinas nucleares de Zaporizhzhia e, ainda assim, atingir o núcleo dos reatores, que poderemos ter uma explosão da planta nuclear. Nesse caso, com uma explosão, todo o material radioativo que é produzido nas usinas vai para o meio ambiente. E a depender do cenário meteorológico, pode haver uma propagação para qualquer país no seu entorno. Entretanto, é muito importante a gente pontuar que as usinas são construídas para operarem em condições normais, sem serem campos de guerra. Entretanto, temos planos de emergência para que a gente possa evitar uma explosão do núcleo do reator. E temos também análises de segurança com cálculos de probabilidade de riscos de explosões. Entretanto, se tivermos uma bomba sendo lançada e ela atingir o prédio e o núcleo do reator, podemos sim existir uma probabilidade muito elevada de termos um acidente nuclear. E por falar em acidente nuclear, a China anunciou que vai vetar a importação de alimentos de 10 municípios japoneses por causa do despejo de água da usina nuclear de Fukushima no oceano. O plano foi aprovado pela Agência Internacional de Energia Atômica. O organismo alegou motivos de segurança e disse que vai medir a radiação dos produtos procedentes do restante do arquipélago nipônico. O plano japonês de despejar durante décadas a água armazenada na central nuclear devastada foi aprovado pela Agência Internacional de Energia Atômica. O projeto deve começar em breve, mas tem a rejeição de alguns países vizinhos, em particular a China, e de alguns moradores de Fukushima, como as comunidades pesqueiras, que temem perder os clientes pelo temor da radiação. Desde o acidente nuclear de 2011, provocado por um terremoto e um tsunami, mais de 1.300.000 metros cúbicos de água subterrânea, da chuva e do sistema de refrigeração da usina foram acumulados na central. A operadora TEPCO afirma que a água tratada e diluída não é diferente da despejada por outras usinas nucleares do mundo. Já o governo da Coreia do Sul afirmou nesta sexta-feira que o despejo da água de Fukushima terá consequências insignificantes para sua população. Um estudo independente encomendado pelo governo de Seul aponta que a água liberada no oceano levará 10 anos para chegar à Península Coreana e isto acontecerá com um nível de radiação 100.000 vezes menor. Olha só, e pelo menos 50 pessoas morreram, incluindo aí 8 crianças, em inundações e deslizamentos de terra provocados pelas chuvas que afetam o Paquistão há várias semanas. Segundo o Serviço Nacional de Gestão de Catástrofes, a temporada de monção provoca a cada ano, entre junho e setembro, de 70% a 80% das chuvas registradas durante o ano no sul da Ásia. As chuvas são cruciais para milhões de agricultores e para a segurança alimentar desta região populosa, mas também provocam inundações trágicas e deslizamentos de terra. As rodovias ficaram inundadas e quase 35% do país sem energia elétrica e água. O Serviço Meteorológico prevê mais chuvas torrenciais para os próximos dias e alertou para possíveis inundações das proximidades dos principais rios do Punjab. Os cientistas afirmaram que as monções se tornaram mais abundantes e imprevisíveis com a mudança climática. O Paquistão, quinto país mais populoso do mundo, é responsável por menos de 1% das emissões globais de gases do efeito estufa, mas é um dos mais vulneráveis aos fenômenos meteorológicos extremos provocados pelo aquecimento global. E nessa sexta-feira, dia 7 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Chocolate. Quem não gosta de chocolate, não é mesmo, Kleber? Quem não gosta, né, Dani? E olha só, isso porque, além de delicioso, esse alimento derivado do cacau tem inúmeros benefícios para o corpo humano, melhorando até a saúde do coração. Mas quem vai falar mais sobre isso é o repórter Leonardo Félix. Vamos conferir, Dani? Vamos. Existem muitas variedades de chocolate, algumas mais benéficas do que outras quando adicionadas à alimentação. Segundo especialistas, os tipos mais saudáveis
são aqueles com maior concentração de cacau e menor teor de açúcar e leite. O cacau, na verdade, ele é rico em flavonoides, né? E esses flavonoides são substâncias que são antioxidantes muito importantes para o nosso organismo. É muito importante o cacau, que ele vai melhorar o humor da gente, vai prevenir contra a trombose, né? Ele vai melhorar o fluxo sanguíneo, ajuda a regular o colesterol, né? Porque como ele é rico em antioxidantes, então ele vai ajudar a diminuir o depósito de gorduras ruins nas veias, né? Inclusive até de diabetes, né? O cacau, sendo de boa qualidade, ele também vai diminuir o índice de resistência à insulina e automaticamente prevenindo o risco de diabetes. O vilão da saúde é o chocolate branco, com baixa presença de cacau em sua composição e quantidades maiores de açúcar e gordura. O alimento é bastante estudado por diferentes equipes de pesquisadores em todo o mundo. Entre as principais evidências das vantagens do consumo moderado da sobremesa está uma análise publicada em uma revista científica britânica. De acordo com um artigo de autoria de cientistas da Universidade de Cambridge, o doce reduz o risco geral de doenças do coração. Então é possível, com o aval dos especialistas, aproveitar com moderação o sabor irresistível do chocolate. E diante de uma mesa farta como essa, fica até difícil decidir por onde começar. Mas antes disso, vamos saber quais são os demais benefícios dessa sobremesa tão amada. Vai prevenir a demência, já tem inclusive trabalhos mostrando, né, que ele tem uma proteção neurológica, né, para diminuir Alzheimer, né, porque ele é rico em selênio, e selênio é muito importante para a memória, para a cognição. Tem alguns trabalhos mostrando que também o cacau ele é rico de flavonoides e caquetinas, que eles chegam no intestino grosso e isso vai aumentar a quantidade de alguns lactobacilos, né, e os lactobacilos são bactérias boas, né, que eles têm um efeito prebiótico no funcionamento do intestino. Que delícia! Chegou a hora de provar um pouquinho de cada variedade. E vocês, Kleber e Daniela, vão comer chocolate hoje também? Não se esqueça que daqui a pouco eu volto às 13h50 sem chocolate, mas com notícias para você. Até mais!